A preocupação central existe uma dificuldade de tratar a Covid-19 nessa etapa que nós estamos enfrentando? Nós estamos aqui ao vivo com a doutora Elna, está aqui ao vivo, o Tiago Melo, na verdade, está lá no hospital, no Instituto Natan Portela, no Instituto de Doenças Tropicais, e vai conversar conosco a respeito desse cenário preocupante e dessa forma da doença, né, Tiago? Como é que está essa situação hoje? Isso, Joelson. Autoridades dizem, boa tarde novamente a você e a todos, que nós vivemos o momento mais crítico em relação ao combate ao coronavírus aqui no estado do Piauí. E os números que você mostra reforçam isso, né? Essa situação realmente muito grave. E ela chega justamente quando se dissemina mais informações acerca de uma nova variante do coronavírus que é chamada de P1. Por isso a gente vai conversar a partir de agora com a médica infectologista Elna Amaral, a quem a gente deseja uma boa tarde. Doutora Elna, já é possível associar e estabelecer algum tipo de relação desse quadro agravado em todo o Piauí em função da disseminação dessa nova variante? O que é ela? Por que ela preocupa tanto os especialistas? Boa tarde a todos. A gente sabe o seguinte, que todo vírus ele sofre mutações, né? E com o coronavírus isso não seria diferente. É claro que ele pode sofrer mutações que prejudiquem a sua disseminação, como pode sofrer mutações também que intensifiquem a facilidade com que ele tem de se disseminar ou de causar formas graves. Então, aos poucos, a ciência vai descobrindo, né, a partir das investigações, aqueles casos mais graves e ao estudá-los vai vendo que aparecem alguns vírus, algumas mutações que têm uma característica, portanto, né, encontrada num paciente mais grave, que tem realmente essa característica de maior agressividade, o que parece ser o caso dessa nova variante, que é a variante P1. A gente não tem confirmação dela no estado do Piauí, né, porque nós estamos ainda com amostras encaminhadas para alguns laboratórios de fora, principalmente no laboratório da Bahia, mas que ainda não deu retorno para o estado, quanto a variantes de alguns perfis de casos graves que já tivemos aqui no estado. Então, estamos aguardando, mas levando em consideração o comportamento que a gente tem observado no país como um todo, desde a época do Amazonas, que foi o estado que primeiro teve, né, um agravamento de casos assim, de maneira muito acelerada, até o que nós vemos observando no restante do país, a evolução dos casos, não será surpresa que a gente encontre essa ou outras variantes que realmente tenham um perfil de maior agressividade. Doutora, colocou-se que ao longo da pandemia conseguiu-se reduzir a mortalidade de pacientes com coronavírus em função da expertise que a própria categoria médica foi adquirindo ao passar do tempo, dos meses, no tratamento dos pacientes. O que vem acontecendo agora? É de fato o vírus que está mais agressivo? Por que nós voltamos a perder tantas vidas? O que a gente percebe é um aumento na quantidade de casos de maneira acelerada, né? A gente tinha realmente um aumento que se percebeu, uma aceleração no ano passado, as equipes ainda muito inexperientes, mesmo pessoas que têm experiência em terapia intensiva, mas era um caso novo, um comprometimento novo pulmonar, e realmente essa expertise foi desenvolvida por toda a equipe, né? Isso realmente melhorou bastante. Só que o que a gente tem agora é uma quantidade muito grande de pessoas adoecendo ao mesmo tempo, possivelmente por essa facilidade de disseminação de novas variantes, né? O que é realmente possível, elas serem mais fáceis de passar de uma pessoa para outra, mesmo com a carga viral um pouco mais baixa, ser mais transmissível, como também, em parte, pelo próprio comportamento da população que não está mais se comportando de maneira isolada, né? Cumprindo mais as recomendações, como se cumpriu em abril, maio, junho do ano passado. Então, a gente soma essas duas coisas, quer dizer, uma variante que se dissemina mais, com as pessoas com menos rigor nos cuidados, aí acontece um número de casos grande de uma vez. Então, os pacientes começam a chegar exatamente porque os leitos de UTI muitas vezes não comportam a quantidade de pessoas, eles chegam um pouco mais graves, acabam passando mais tempo nos leitos de UTI e apesar de todo o cuidado mantido e o esforço da equipe, a gente não consegue dar a rotatividade nesses leitos quanto na mesma velocidade em que os casos novos vão aparecendo. Eu ia perguntar isso, existe e tem se demonstrado isso, uma maior permanência de pacientes nos leitos hospitalares nesse momento, de alguma forma denota algum tipo de maior resistência por parte do vírus à medicação e às drogas que estão sendo utilizadas, doutor? Assim, a gente percebe, né, não temos isso em
números bem consolidados, mas a gente percebe sim uma maior dificuldade de reverter quadros pulmonares, mesmo algumas vezes em pacientes jovens, né? Isso acontece também em idosos, mas mesmo em pacientes jovens a gente parece ter realmente um quadro aparentemente mais agravado, com a maior dificuldade de reversão do processo inflamatório, apesar das condutas tomadas. Muitos casos, obviamente, se revertem, mas existe a chance de sequela, mas há uma dificuldade maior, um tempo maior de permanência desses pacientes, um período de ocupação maior, apesar do esforço da equipe. Isso começa a ser percebido agora. Isso é uma novidade, portanto, o público e os pacientes jovens apresentando mais complicações? Isso foi visto nos casos do Amazonas e tem sido visto também em outros casos do país. Aqui nos nossos números a gente começa a perceber uma chegada de mais jovens comprometidos, né? Mas o número de idosos ainda é maior e as pessoas com comorbidades ainda continua sendo o número mais importante. Mas a gente não descarta essa possibilidade de um acometimento de pessoas mais jovens. A gente já começa a perceber, embora os números ainda não mostrem muita evidência disso, mas na prática, na ponta, a gente já começa a perceber uma chegada de pessoas mais jovens com mais comprometimento do que em anos passados. Esses fatos novos, doutora Elna, eles devem ser levados em consideração ou podem ser levados em consideração para, por exemplo, passar a inserir como público prioritário na vacinação outras idades que não essa sequência natural que vem sendo seguida, decrescente, digamos assim, dos mais idosos para os mais jovens? O acometimento dos mais idosos e dos que têm comorbidade continua sendo um impacto bem maior para os leitos de terapia intensiva. Então, essa forma de vacinar que estamos fazendo, né, dos mais idosos e ir descendo, continua sendo a forma mais recomendada. Mesmo que a gente tivesse vacina em quantidade para todo mundo, a gente não teria condição de vacinar 100% da população toda ao mesmo tempo. Então, a gente acaba dando realmente prioridade de vacinação para aqueles que são os que mais ocupam os leitos de UTI ou que têm maior gravidade pelo caso. Então, o que vai mudar a quantidade maior de vacina é a celeridade com que a gente vai fazer isso, né? A gente consegue acelerar mais se tivermos mais vacina à disposição para ir descendo as idades até alcançar toda a população. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Doutora Elna, em relação à vacinação, muita gente falando aqui a respeito da complicação que é você tomar vacina com algum tipo de doença. Então, o camarada está lá com sintoma gripal. Pessoas assim, elas podem tomar a vacina? Ou a recomendação é que elas esperem a recuperação para tomá-la depois? E se a pessoa tomou a primeira dose, para tomar a segunda, ela pode esperar quanto tempo? Pronto. Com relação à vacina, a recomendação é o mesmo para todas as vacinas, é que a pessoa não procure os serviços para fazer uso da vacina se estiver sintomático, né? A vacina, o fato, no caso do Covid especificamente, você procurar um serviço de saúde para tomar a vacina, você acaba expondo outras pessoas a um possível Covid, já que você está com sintomas respiratórios, né? Além disso, os sintomas da vacina, do quadro respiratório, às vezes está com a febre, dor no corpo, pode se confundir com as reações inesperadas da vacina, né? Algumas reações que a vacina possa desencadear. Então, para evitar esse confundimento e evitar esse risco de transmissão maior, é recomendado que se está na faixa etária para receber a vacina, mas está doente, que aguarde, espere o período de isolamento, espere ficar 24 horas assintomático para só então receber a vacina. Qual é a orientação, de uma forma geral, para a população neste momento, doutora Elna? Bom, a população está vendo, né? Os números estão sendo colocados. Eu queria até deixar claro que às vezes vocês veem alguns leitos vagos, né? Que aparentemente estão vagos, mas a gente tem que lembrar que eles estão vagos porque a contagem é feita no leito vazio. Então, essas informações os hospitais vão passando em cima do leito que está vazio naquele momento. Mas a gente tem que lembrar que esses pacientes estão sendo transportados continuamente. Então, eles estão vazios naquele momento, mas tem paciente chegando, né? Tem paciente a caminho, porque o transporte realmente, principalmente dependendo da cidade de onde ele está vindo, pode demorar um pouco. Então, essa limitação de leitos que a gente já percebe, embora tenha leitos vazios, mas eles não estão de fato totalmente vazios, porque tem pacientes em constante movimentação, paciente chegando, paciente recebendo alta, então naquela fase de troca, de higienização do leito para receber novos pacientes, né? Então, é para a população realmente ficar atenta que os números que estão sendo colocados, né, já para a população, e que todos realmente precisam se proteger
proteger, fazer o máximo que podem para poder evitar a disseminação do vírus, né? Então, uso contínuo de máscaras, manter o distanciamento entre uma pessoa e outra, evitar aglomerações, principalmente em locais fechados, mas em qualquer lugar, e manter a constante higienização das mãos. Sair de casa apenas para realmente o necessário, para podermos tentar conter mais a disseminação do vírus e, consequentemente, termos leito para atender aqueles que venham a precisar de uma internação.